Boa noite, igreja, mais uma vez. E a paz do nosso Deus, amém? Amém. Estava conversando com um amigo meu que fiz seminário com ele. Ele está servindo o Senhor lá. Ele é angolano, aí veio para cá para estudar, se formou na minha turma e voltou para Angola para servir o Senhor lá. Aí ele dizendo para mim que achei interessante o que ele falou: pastor, eu estudei com você, fiz o seminário junto com você, e agora eu tenho copiado as suas mensagens. Então eu fico esperando você postar, copio, estudo e prego aqui na Angola. Aí eu, meu Deus, como vai longe a palavra do Senhor através das redes sociais. E é uma ferramenta boa, valorosa, mas temos que ter zelo e cuidado ao usá-la. Não é fácil, mas fico feliz em saber que através dela tanto podemos alcançar pessoas longínquas, pessoas que estão longe, como também pessoas que estão perto. Algumas pessoas que visitam a nossa igreja no decorrer desse tempo que eu estou aqui, foi através das redes sociais, aí queria conhecer a igreja e vinha conhecer a igreja. Então, cada vídeo que a gente grava aqui, cada postagem, cada foto, vai alcançar alguém de alguma forma. Então, você imagina na sua vida o nosso testemunho, que é aquele que fala diretamente, é aquele que deixa exemplos, é aquele que faz um legado. Então, hoje, essa homenagem ao pastor, que veio nos lembrar do legado de Deus em nossa vida. Ele, o Supremo Pastor, Ele que deu a vida por amor a mim e a você, e preparou homens idôneos, homens conhecedores da palavra, conhecedores da palavra de Deus, para assumir essa função que não é fácil. É valorosa, mas não é fácil. E os temas que nós temos estudado no decorrer aqui em 2 Pedro, o cuidado com os impostores, nos faz lembrar também que esse cuidado é um cuidado pessoal com a nossa vida, para nós não sermos pedra de tropeço, nós não sermos aquele que, em vez de conduzir uma pessoa ao céu, estejamos afastando ela da igreja, afastando ela da palavra do Senhor, dando um mau testemunho e achando que não vai ser cobrado, que vai passar impune cada ação, cada pensamento, tudo aquilo que nós venhamos fazer diante de Deus, aos olhos dele, vai gerar uma consequência ruim, vai passar pelo julgamento. Nós temos visto aqui no nosso estudo, abra sua Bíblia aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Nós vimos domingo passado uma pequena introdução sobre a queda e o julgamento dos anjos, trabalhando assim o tema, a destruição e o julgamento dos falsos mestres. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, nós estudamos tanto o verso 4 como o verso 6 lá de Judas. Falei na ocasião sobre os anjos caídos, e a palavra do Senhor nos diz assim, quero repetir essa leitura aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Pois Deus não poupou anjos caídos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservados para o juízo. Amém? Vou ler mais uma vez. Pois Deus, em algumas traduções, está assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes. Amém? Oremos. Senhor Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado a Deus pela tua igreja, ó Pai, em minha vida, pela tua palavra, pela edificação dela. Muito obrigado, ó Deus, pela essência, ó Pai, da palavra
vista na tua igreja, Pai. Cuida, ó Deus, abençoa cada irmão, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por ser comemorado esse dia, Pai, pela tua igreja ter um pastor, reconhecer, ó Deus, o teu atalaia aqui na terra. Senhor, mas cumpra em mim, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, e a tua palavra, Pai. Que obedecer eu diante de nós, ó Deus, está aberto aqui as tuas escrituras, pois nos revela na medida da tua vontade. É o que eu te peço em nome de teu filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, provavelmente o autor aqui ele chama a nossa atenção para entendermos o que levou anjos a desobedecer. E aqui ele chama a nossa atenção para o orgulho, como a causa da queda dos anjos. João Calvino, ao comentar sobre a glória de Deus, ele falou algo bem interessante. Ele disse que nós nunca iremos realmente nos gloriarmos em Deus, até que tenhamos descartado por completo a nossa própria glória. Nós nunca iremos devotar a nossa adoração ao Senhor enquanto estivermos olhando para o homem, para o ego humano. Os eleitos são justificados pelo Senhor para a glória dele e em ninguém mais. Os eleitos foram eleitos por Deus para glorificar a ele e a ninguém mais. O orgulho, a soberba é o que nos afasta de Deus e é o que atrapalha verdadeiramente devotar a nossa adoração ao nosso Criador, ao nosso Senhor e Rei. É Ele. O orgulho é aquilo que contamina a alma, o espírito, e adoece o corpo, e apodrece todo o restante do nosso ser, da nossa vida e das pessoas que estão próximas de nós. Então, o orgulho é algo que ofende não só a você, mas até as pessoas que estão próximas. Na Bíblia, o orgulho, a soberba, a altivez é um pecado grave e é a raiz de muitos outros males. É visto como um estado de mente e é o contrário às coisas de Deus. É aquilo que se manifesta na busca pela glória pessoal, em detrimento da de Deus. Não anda de acordo com as coisas de Deus. A crença de que a pessoa é superior aos outros é o que leva a pessoa a estar competindo, é o que leva a pessoa ao desprezo e à falta de humildade. Nós vimos domingo passado lá em Ezequiel, capítulo 28, do verso 11 ao 19, a descrição de Lúcifer e a qualidade que foi imposta nele. Uma qualidade imposta como uma pessoa grandiosa, o maior de todos, mas o maior de todos os pecados ele adquiriu, que foi o orgulho, o que nos leva a entender qual foi a sua queda, a raiz da sua queda, a soberba e a altivez. O pecado do orgulho sempre esteve presente na história da humanidade. Sempre. Foi o orgulho a causa dos primeiros pecados no céu e na terra. Foi o orgulho. Em Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 14, está escrito como foi que Lúcifer caiu, e o que ele invejou, e o que o orgulho o levou a fazer. Abra sua Bíblia aqui em Isaías 14.
verso 12. Amém, igreja? Estão comigo? Não diz assim: vejo como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Aí veja o verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Vocês conseguem imaginar o que ele almejou, que ele quis? Em Gênesis, capítulo 3, verso 4 ao verso 5, está escrito aqui a queda do homem. Vamos só observar lá. Gênesis, capítulo 3, verso 4 e 5. Então, comigo, igreja? Não diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, observe, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eles queriam ser com quem? Como Deus. Lúcifer queria no céu que está acima de quem? Do Altíssimo, de Deus. O mundo moderno, ele trabalha para favorecer o pecado do orgulho. Vivemos em uma sociedade onde tudo que nos envolve está ligado às práticas do orgulho. O mundo moderno, através da tecnologia, tem deixado as pessoas mais orgulhosas naquilo que faz, naquilo que vive, naquilo que tem deixado as pessoas mais vaidosas, ao ponto de se envaidecer, se engrandecer, ele só olha para si e para os seus próprios interesses, para aquilo que está postando, para chamar atenção para si. Nós observamos vídeos de acidente onde a pessoa está precisando de ajuda, e em vez daquela pessoa ir ajudar, ela está filmando. Já viu isso? E você fica se perguntando: por que essa pessoa não vai? A gente vê um animal atravessando a rua, a pessoa filmando: por que essa pessoa não corre e tira? Ela só olha para si. Os cristãos que não sabem lidar ou dominar o orgulho têm caído em algumas dessas transgressões, têm caído nesses erros. Os crentes modernos são bem parecidos com a igreja de Laodiceia. Vocês conseguem lembrar como é a igreja de Laodiceia? Lá em Apocalipse 3. Em Apocalipse 3, verso 14. Verso 14. Não diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dará você fosse frio ou quente? Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas vocês não sabem que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui é a descrição da igreja de Laodiceia, uma igreja soberba, arrogante, vaidosa, uma igreja que se gloriava no seu poder aquisitivo, e na verdade era uma igreja miserável, porque estava longe de Deus. Muitas vezes os cristãos modernos estão nessa posição, dessa forma, se gloriando nas suas conquistas mundanas, nas suas conquistas egoístas, olhando só para si, mas longe de Deus. Devemos combater os nossos pecados com todas as nossas forças, e assim como combatemos o inimigo de nossas almas, é assim que vamos vencer, porque o orgulho é o motivo da ruína da igreja e de muitos que têm esse mal. Vamos ver agora a definição do orgulho ao ponto de vista de uma pessoa, de uma teologia mais apurada, da Diene. Essa semana ela trabalhou um pouco sobre o orgulho e me competiu a me passar o que ela estudou. Aí eu, analisando ali a teologia dela, me veio muito a entender um lado oculto que a gente não vê no orgulho. O orgulho é uma atitude de autoexaltação, e é alguém que a si mesmo se exalta. É um conceito de superioridade, alguém que sempre vai se achar melhor e maior do que os outros. Pode ser definido por aquele que possui uma imagem elevada de si mesmo. É aquele que pensa ser mais do que o que é. Você vê como ele já começa a ser orgulhoso aí. É definido também como um estado de independência espiritual de Deus. O orgulhoso, direto ou indiretamente, vive em uma posição de que não depende de Deus para nada. Ele acha que tudo ele pode fazer por conta própria. É por isso que o orgulho é o pai de todos os pecados, porque dele procedem os demais pecados, como o adultério, a mentira, o roubo, a imoralidade sexual, a ira, e todos eles passam pelo orgulho. Você trai porque você se acha o melhor. Eu não sou um homem para ter só uma mulher só. Eu sou uma mulher que tem que ser, sou uma mulher cara. Tem que ter um ou dois homens para me manter. Você mente com facilidade, você rouba, você se torna uma pessoa imoral e se ira. Com esse pensamento eu quero estar trabalhando 10 pontos sobre o orgulho. O orgulho, ele assume 3 formas: o ser, o ter e o saber. Primeiro é o ser. É comparado àquela pessoa que quer ser mais e melhor do que os outros. Se julga superior, o mais bonito, o mais capacitado, o mais formoso entre todos, o mais esperto. Isso te lembra quem?
Não lembre-se de ninguém daqui da igreja, mas isso te lembra de Lúcifer. Era ele que era assim. Então, a pessoa que tem essas qualidades, você já estava pensando em quem, né? Essas pessoas que têm essa qualidade é semelhante ao Lúcifer. É ele que é assim. E o segundo ponto é o take. É aquele que se orgulha do que possui, com bens materiais, conforto, dinheiro, beleza, talentos, títulos, dons. É aquele que se orgulha em um bom emprego. É aquele que tem orgulho e tem vergonha de dizer de onde veio. Tem vergonha das pessoas humildes que estão próximas dele. Tem pessoas que, pelo seu status, têm vergonha dos seus pais, de um irmão. Eu já conheci pessoas assim, porque ele quer ser melhor, ele é o maior. E o terceiro ponto é o saber. É aquele que é dotado de conhecimento, é o mais inteligente do que os outros, é o mais capacitado do que os outros, é aquele que se julga que é o melhor em tudo que faz. Tudo é para ele, tudo é dele, ele é o centro de tudo. Esse é aquele que sabe, é o saber. Meus amados irmãos, o orgulho é um pecado terrível, abominável, detestável, é o horror, é o nojo visto na pessoa de quem tem. Pastor, e o orgulho saudável? Por isso que eu falei no começo, que aquele que tem que o quê? Dominá-lo. Mas 99% é ele que te domina. Porque o orgulhoso, ele tende a achar que não necessita da ação do Espírito, que é o que nos domina, que nos mostra quem nós somos verdadeiramente. Ele acha que não necessita. Ele faz com que nós venhamos ao nos idolatrar. Ele nos faz adorar nós mesmos. Ele tira o nosso senso de contato com a realidade. Ele nos faz pensar ser o que não somos. Essa é a atuação do orgulho, levando-nos a uma ilusão e a vivermos em um mundo de mentira. A vivermos uma mentira. O orgulho inverte a ordem para o qual fomos criados. Fomos criados para glorificar a Deus. Lá no Salmo 29, verso 2, está escrito assim: dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero estar fazendo algumas aplicações para a nossa vida pessoal. O orgulho, ele destrói a pessoa como um câncer. Corrói por dentro, definha e mata. E antes disso tudo, ele humilha. É a mesma ação do câncer. É assim como o câncer, o orgulho tem também os seus sintomas. Eu vou falar aqui sobre esses sentimentos, sobre esses sintomas, mas não quero que você fique procurando esses sintomas nas outras pessoas. Não faça isso. Porque todos nós temos orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Mas vou falar que é para nós nos analisarmos, analisar a própria vida, se andamos ou não na prática desse pecado. Um dos sintomas é a busca constante por elogio. O orgulhoso quer ser conhecido, engrandecido, supervalorizado pelo aquilo que ele tem, pelo que ele é
e pela posição que ocupa. Ele quer sempre alguém, mas você é bom, você é o melhor, você é o homem de Deus, não é, irmãos? Você é o homem de Deus. Sim. O outro sintoma do orgulho é o espírito crítico. O espírito crítico, sim. O orgulhoso, ele critica qualquer coisa, ele critica aquele que ameaça a sua posição no ser, no ter e no saber. Tudo só ele é o bom. Quando se depara com alguém que tem mais do que ele, sabe mais do que ele enlouquece, ele fica irado, porque ele é um indivíduo soberbo. Ele se alegra e se satisfaz quando o outro, ou quando alguém perto dele se dá mal. Ele se alegra nisso aí, ele não fica alegre quando o outro é elogiado em vez dele. E o pior dos sentimentos, o pior dos sintomas que ele possa ter é a inveja. Quando Deus abençoa alguém, o invejoso não se alegra com o irmão, por mais que não fale, ele gostaria que aquela bênção fosse para ele, porque segundo ele, era ele que merecia. Até nisso ele se julga melhor. A inveja é a filha da soberba e do orgulho. A inveja é a filha da soberba e do orgulho. Com esses sintomas, desenvolvemos algumas reações. Uma delas é a resistência. É a resistência. Um coração soberbo não gosta de ser corrigido. Ele nunca admite seus erros. Para tudo tem uma justificativa. É assim que o orgulhoso faz. É uma pessoa completamente ao contrário dos humildes, que em cada correção abaixa a cabeça, reconhece o seu pecado e vai trabalhar em sua vida a palavra de Deus para mudar. Necessita entender que tem que corrigir aquilo que está lhe matando, precisa tratar. E nessa resistência que a pessoa tem, ela se torna violenta ou agressiva. Quando ela é corrigida, ela sai com raiva, não deixa nem a pessoa falar, explode com muita facilidade, porque só essa pessoa que é certa. Ela não consegue enxergar o seu erro e se torna ignorante e se isola, se faz de vítima, até começar a ser bajulada de novo e voltar a parecer como se nada tivesse acontecido. É assim que o orgulhoso age. Na Bíblia, a questão da arrogância, do orgulho, é frequentemente abordada como um comportamento que afasta o homem de Deus. A primeira coisa que a pessoa negligencia é a palavra, a comunhão, o aconselhamento, a oração, é a igreja. Ela se distancia logo da casa do Senhor. Naquilo que é para ela mais se apegar, ela se distancia logo. Em Provérbios 16, verso 5, por exemplo, está escrito: todo altivo de coração é maldito ao Senhor, e certamente não ficará impune. Não ficará impune. Portanto, a humildade, a modéstia são virtudes exaltadas nas Escrituras. Como Deus vê o orgulho? Em Provérbios 21, 4, Deus vê como um pecado grave.
Em Provérbios 21:4 está escrito assim: olha o arrogante, coração orgulhoso, lâmpada dos ímpios são pecados. É um pecado grave. Deus vê também em Provérbios, em outra tradução, aqui em Provérbios 16, verso 5, Deus detesta o orgulhoso. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. E é evidente que este não ficará impune. No Salmo 119, verso 21, nos diz assim: tu reprimiste severamente os orgulhosos, os malditos que se afastam dos teus mandamentos. No Salmo 101, verso 5, diz que o Senhor, o orgulhoso, ele é para Deus insuportável. Insuportável. Diz assim: aos que às escondidas caluniam o próximo, a esse destrói. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. E finalmente, meus amados irmãos, para finalizar, para concluir, como vencer o orgulho, esse pecado insuportável, desgraçado, maldito? É preciso reconhecer que é uma pessoa orgulhosa, de espírito, e travar uma luta. Isso é fácil? Não. É difícil. Então não é uma batalha fácil, é uma luta. A vida cristã não é um passeio, não é um passeio em um campo, em um gramado, não. A vida cristã é um combate. É um combate. Spurgeon chamou isso de a maior de todas as batalhas. É o orgulho para ser quebrado. O guerreiro que luta sozinho se torna presa fácil nessa luta. Temos que entender que a nossa força vem do Espírito. Se você estiver se sentindo fraco, saiba que o Espírito é forte. Quem está em você é Deus. Ele fortalece, Ele fortalece o cristão em cada etapa, em cada passo, em cada queda, em cada luta. É Ele que nos fortalece. E é através da oração, de joelhos no chão e um coração contrito, confessando esse pecado, clamando a Deus, se possível for em jejum, oração em jejum, que vencemos essa batalha do orgulho. O nosso arsenal, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Toda outra arma é inútil. Nós não precisamos de novidades, precisamos da palavra. Ela é a nossa espada, nossa defesa, nossa força, que temos que usar, abrirmos antes das lutas. É ela, e é na palavra, a palavra de Deus, através da Bíblia, voltar-se a palavra, usá-la como um martelo que quebra todo o mal. É a palavra, é ela que transforma, é ela que nos ajuda nessa luta. É o reconhecimento da soberania de Deus, com ênfase nos seus atributos. Estudar sobre a sua grandeza, sua glória, sobre a sua soberania, sobre os seus decretos, sobre a sua onisciência, onipresença e onipotência. É ela. Seja humilde assim como o nosso Senhor, que é o maior exemplo de humildade. É a pessoa de Jesus Cristo, é o maior exemplo de humildade. Ele se fez carne para morrer em nosso lugar. Tenha entre você o mesmo modo de
pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria ter, porque era dele, era Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A morte mais humilhante. A morte mais humilhante. Eu quero encerrar lá em Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago 4, verso 6, que nos diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pois que nós venhamos entender, compreender, que não é uma tarefa fácil quebrar o orgulho, a arrogância, a prepotência que alimenta o orgulho. Não é fácil, mas é impossível, igreja? Não é impossível, porque nós temos a palavra do Senhor, nós temos livre acesso a Deus em oração, nós temos comunhão para com o Senhor, e é através dessas qualidades que o Senhor nos colocou que vencemos essa batalha. Amém? Venhamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua graça, pelo entendimento e compreensão dela. Pai, nos permita, ó Deus, a trabalhar em nossa vida esse mal, esse pecado que levou, ó Deus, até os ânimos a cair. Mas nos mantém firme, ó Deus. Edifique em nossa vida a tua palavra, a essência dela. Completa em nós, ó Deus, aquilo que está faltando. Nos dá o entendimento das Escrituras e a compreensão, Deus, para vencer. Nos ensina, ó Deus, a te orar, a orar a ti como convém. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero estar chamando aqui o irmão Tiago para a gente orar por ele. Ontem ele completou mais um ano de vida. Amém. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande aqui na igreja, ele sabe disso. É uma pessoa que eu admiro pela humildade que tem, esse espírito de servir que ele tem, e apesar de ser um menino muito novo, é uma pessoa que sempre nos ensina até com silêncio. Se você observar o Tiaguinho, até com silêncio ele nos ensina. A gente acha que ele vai explodir, ele está mais calmo do que você. Se um dia ele for necessário eu dar um carão nele, eu não sei como é que eu vou dar, porque quando ele for falar, eu não tenho mais como dar um carão, porque é assim. É uma essência que Deus colocou na vida dele. E ontem ele fez mais um ano de vida. Quero estar chamando você que já vai chorar. Quero chamar o Diácono Bruno na frente para a gente dar orando por ele. Os parabéns. E que essa data possa se prolongar por muitos e muitos anos em sua vida e na nossa vida também. Porque quando você completa ano, a alegria não é só sua, é nossa também, pelo privilégio que Deus nos deu de compartilhar a sua vida com cada um de nós. Amém? O Bruno pode estar orando pela vida de Diácono Tiago.
do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês e sobre a vida do nosso amado irmão Tiago. É assim que te pedimos e já te agradecemos. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém.